Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon. Em julho de 2022, a gente reestreou nosso programa depois de um hiato, que foi maior do que a gente esperava, e agora em julho estamos completando um ano dessa nova caminhada. Eu agradeço a todos que estiveram conosco ao longo desse período, ao Fábio Pereira, nosso antigo apresentador, que cedeu esse espaço para mim de uma forma muito gentil, ao nosso ex-presidente Valdir, ao nosso atual presidente Carlos Eduardo, pela confiança e pela parceria ao longo desse ano. Eu espero que seja duradoura e que continue aí por muitos e muitos e muitos anos. Hoje, para comemorar esse um ano de programa, a gente vai falar de um tema muito importante que afeta a vida de todos nós. Já afetou, vai afetar, continuará afetando pelo resto das nossas vidas. Vamos falar sobre Previdência Social. E para isso, recebemos a advogada especialista em Direito Previdenciário, Marina Mouta. Marina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Aqui hoje, viu? Um ano de programa, um ano de Economia Dia a Dia. Eu acho que é um tema importante para ser debatido. Obrigado por aceitar o convite. Sim, todo mundo aqui que contribui para a Previdência Social, estamos num sistema de contribuição obrigatória, né? Todas as pessoas que têm uma atividade remunerada precisam contribuir, né? Então, realmente, todo mundo vai ser atingido por isso. Temos algumas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas que eu acredito que o pessoal de casa tenha também. E a gente vai conversando e à medida que as dúvidas forem surgindo, você vai respondendo. Se eu esquecer de perguntar alguma coisa que você acha que é muito importante, por favor, Tá bom. me cobre. Tá ótimo. A nossa última reforma previdenciária, grande reforma previdenciária, foi em 2019. Sim. Para a gente começar a contextualizar esse tema, explica para a gente o porquê que foi importante, porquê que foi necessário que tivesse essa reforma. A reforma da Previdência, ela foi aprovada no dia 13 de novembro de 2019, né? Essa reforma, ela encaixou o Brasil na realidade do que existe em todos os países, na maioria dos países do mundo, né? Nós tínhamos até então a possibilidade de que uma mulher ou um homem se aposentasse muito jovem, né? Então, nós temos enraizado isso. Eu vou me aposentar com 35 anos de contribuição, vou me aposentar com 30 anos de contribuição mulher, independente da idade. Isso não existe no mundo, né? O aposentar-se, o se aposentar é recolher-se aos aposentos, é não trabalhar mais. Então, se você pega uma mulher com 30 anos de contribuição e 48 anos de idade, que começou a trabalhar com 18, ela se aposenta muito jovem e é certo que ela vai continuar trabalhando, vai continuar contribuindo para a Previdência Social. Isso não existe nos países da Europa, Estados Unidos, todos, a maioria existe uma idade mínima para a aposentadoria. Então, realmente, a reforma da Previdência ela veio para acabar com essa possibilidade. Os clientes, a maioria dos aposentados, quem estava em vias de se aposentar ficou extremamente assustado, né? Porque nós brasileiros temos isso enraizado na gente, mas é uma realidade que veio para ficar, não vai ter como mudar isso, né? Lógico, tiveram algumas outras alterações em benefícios por incapacidade, até mesmo na pensão por morte, mas o principal realmente foi em relação a essa idade mínima para as aposentadorias. Do ponto de vista econômico e social, a gente já consegue perceber os impactos dessa reforma? Na verdade, os impactos da reforma foi porque muitas vezes você trazendo a necessidade, né? Na verdade, a obrigação de que a pessoa se aposente mais velho, ela vai receber uma renda melhor, porque a aposentadoria dela, um homem com 65 anos, uma mulher com 60, o cálculo do benefício é muito melhor, ela economicamente está melhor remunerada, o que não acontecia antes, porque uma mulher, no exemplo que eu dei, com 30 anos de contribuição e 48 anos de idade, tinha aplicação do fator previdenciário e com isso diminui muito o benefício dela, né? Então ela obrigatoriamente continuava tendo uma segunda renda, né? Trabalhando. Então hoje faz com que realmente a pessoa saia do mercado do trabalho, né? Com uma renda um pouquinho melhor e com isso cause, né? Uma nova migração de pessoas que estão chegando aí no mercado e que possam realmente entrar no local dessas pessoas que se aposentaram efetivamente, né? Que essa é a intenção aí, as pessoas se aposentem e possam descansar, possam curtir a aposentadoria. Acho que em 2022, a temporada do ano passado, nós trouxemos aqui um convidado que falou um pouco sobre a reforma da Previdência. 2019 foi ontem. Né? E
eu lembro que na nossa conversa, uma das grandes dúvidas era sobre a revisão para a vida toda. Ele explicou o que era aquilo, mas eu queria que você explicasse novamente para as pessoas que começaram a acompanhar o nosso programa agora. O que é essa revisão para a vida toda? Tem uma data que passou a valer. Conta um pouquinho para a gente sobre isso e eu acho que especialmente a questão da troca de moeda antes do real e depois do real, por favor. Na verdade, a revisão da vida toda ela é feita para quem já está aposentado antes da reforma, antes de 13 de novembro de 2019. Quem se aposentou de 99 até 13 de novembro de 2019 tem direito à revisão da vida toda. O que é essa revisão? Quem se aposentou nesse período, o INSS calculava o valor da aposentadoria, utilizava todo o tempo de contribuição, então eu trabalhei na década de 70, 80, meu tempo de contribuição é 35 anos, perfeito, utilizei todo o período. Porém, na época, no momento de calcular quanto eu vou receber, ele utilizava apenas então somente os salários de julho de 94 até o dia que eu me aposentei. Por que julho de 94? Porque julho de 94 é a data que nós tivemos a implantação do Plano Real no Brasil. Então, para o sistema de cálculo era muito mais simples, né? Eu pegava os salários de julho de 94 até a data que eu me aposento, atualizava monetariamente todos esses salários, fazia uma média aritmética simples dos 80% maiores e chegava no meu salário de benefício. Aqui era aplicado o fator previdenciário, aqui, dependendo do tipo de aposentadoria, tem um coeficiente que era aplicado. Porém, muitas pessoas foram prejudicadas porque tinham salários altíssimos anteriores a essa data, anteriores ao julho de 94. Então, como na legislação até a reforma não existia nenhuma previsão dizendo, olha, para o cálculo da aposentadoria, o período básico de cálculo será julho de 94 até a data, os advogados, estudiosos do direito previdenciário, acabaram ingressando com essa revisão da vida toda, informando, olha, não tem nenhuma legislação nesse sentido, então vamos utilizar todo o período de contribuição. Então hoje a revisão da vida toda já foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo já declarou que é constitucional essa revisão. E como que ela funciona? A gente primeiramente precisa fazer um cálculo, pegar o cálculo que foi feito na aposentadoria da pessoa, pegar os salários anteriores a julho de 94, converter a moeda e recalcular a renda mensal dele. Se a renda ficar superior ao que ele recebeu, nós temos a revisão, vamos cobrar os últimos 5 anos e vai aumentar o benefício. Se ficar menor, a gente não mexe, tá? A revisão não é válida, não vale a pena entrar e nem podemos entrar. Por isso que é imprescindível ter um cálculo, porque a gente está falando de uma moeda, o real, quando ele foi criado no Brasil, um salário mínimo em julho de 94 era R$70, R$1 valia $1. E antes a moeda ela era muito fraca, cruzeiros, cruzados ganhavam em milhões, milhões de cruzeiros, milhões. Então, nessa conversão, muitas vezes não vai valer a pena esses salários anteriores. É importante lembrar, para finalizar, que para entrar com essa revisão eu tenho que estar aposentado há 10 anos. Então, assim, eu não posso, me aposentei em 2000, já estamos em 2023, já passou 23 anos, então eu não posso. Tem que estar aposentado nos últimos 10 anos para poder entrar com a revisão. Tá, então só para a gente relembrar a data, é de julho de 94 a... Quem se aposentou de 99 até 13 de novembro de 2019. Tá. Porque assim, até 99, o cálculo das aposentadorias era os últimos 36 salários. Entendi. Tá? Em 99 que foi criada uma nova regra em que ampliou o período de cálculo, que criou o período de cálculo que seriam todos os salários de contribuição. Ele não fala que seria só os salários de julho de 94 para frente. O INSS, que no sistema deles acabou criando esse julho de 94 para frente, tá? Esse prazo de 10 anos, as pessoas falam, nossa, mas não tem nada a ver, me aposentei em 2000, como é que agora eu não vou ter direito? Esse prazo de 10 anos, ele é calculado da data que eu me aposentei ou da data que eu recebi o primeiro benefício. Por exemplo, a minha concessão, a minha aposentadoria, ela está valendo desde 2000. Porém, essa minha aposentadoria ela foi concedida por um processo judicial e esse processo demorou 10 anos. E eu só comecei a receber em 2013.
2013 para 2023, eu tenho 10 anos para entrar com a revisão da vida toda ainda, tá? Então esses 10 anos não é da data do início do benefício, mas também da data que eu comecei efetivamente a receber a aposentadoria. Isso impacta quem recebe outros benefícios também? Não, não. Na verdade, assim, todos os benefícios têm direito. Pensão por morte tem direito à revisão da vida toda, aposentadoria por todos os benefícios que tiveram o cálculo nesses moldes que eu expliquei, tem direito à revisão da vida toda se for anterior a novembro de 2019. Marina, quem trabalha com comunicação ou com jornalismo, acho que desde sempre ouve falar que a Previdência tem um buraco, a Previdência tem uma dívida enorme, a Previdência não se paga. Isso foi muito discutido e falado, inclusive, à época da reforma de 2019. Em que situação a Previdência brasileira está nesse momento? Lembro que há 1 ano, 2 anos atrás, debateu-se uma mudança previdenciária e aí pensou-se até em modelos, por exemplo, o modelo que o Chile utiliza para isso. Você, como advogada que está lidando com isso diariamente, em que pé que está a Previdência brasileira hoje? Na verdade, hoje, o nosso sistema previdenciário ele é um sistema contributivo, obrigatório, solidário, tá? Eu contribuo para a Previdência desde 2005, me formei em 2005. A minha contribuição, ela é para o sistema, tá? Então, a minha contribuição é para as pessoas que estão aposentadas hoje, né? É diferente de uma previdência privada, em que eu vou lá e deposito na conta da Marina Mouta. Não, eu estou contribuindo para o sistema. Esse sistema contributivo obrigatório e solidário faz com que eu possa garantir a minha aposentadoria futuramente, porque terão pessoas trabalhando que vão estar contribuindo e que pagarão a minha aposentadoria futuramente, se Deus quiser, né? Isso é muito diferente do que existe no Chile, porque o Chile é muito semelhante à aposentadoria aí uma aposentadoria privada, em que a pessoa paga por você, só que o sistema não fecha. É o tal sistema de capitalização, né? É, sistema de capitalização. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tem uma parte mais econômica, mas assim, hoje eu sei que o sistema previdenciário nacional brasileiro, ele está se pagando, né? A gente vê que todo o governo, a gente tem um plano de pagamento anual, pagamento de precatórios, de RPVs, que são processos judiciais. Nunca tivemos nenhum tipo de atraso, que fala, olha, eu estou pagando precatórios de 2018. Não, está pagando precatório do ano passado mesmo. Então, assim, não vejo realmente algo que se assuste, que não vamos ter um valor para receber daqui a uns anos, porque estamos num sistema em que a contribuição vai vir de quem estiver na ativa. É lógico que a gente tem que, eu explico muito para os clientes, muitas pessoas jovens acabam não contribuindo para a Previdência. Eu sou autônomo, trabalho por conta, e acabam não tendo a consciência de que essa contribuição é obrigatória. Hoje está tudo muito centralizado, tudo muito fechado. Então, se eu declaro no meu imposto de renda que eu tenho uma renda de R$5.000, porque eu trabalho com X, prestando o serviço X, obrigatoriamente eu tenho que ter essa contribuição previdenciária por esses R$5.000 que é a minha renda. Então isso está se fechando, está se batendo. Muitas vezes eu vou fazer pedido de aposentadoria em que a pessoa teve uma contribuição em atraso, o INSS exige que eu apresente o imposto de renda, por exemplo, para comprovar que realmente eu trabalhei naquele período. Então tudo está muito interligado. Então eu acredito que muito em breve as pessoas terão que estar contribuindo de forma obrigatória, como prevê a lei. Passamos por uma crise econômica complicada. Sim, com o Covid. Acho que até anterior ao Covid. Sim, 2019, né? 2019, 2018, comecinho de 2017, e isso acabou, junto com a reforma previdenciária, tivemos também uma reforma trabalhista, que acabou causando um boom de trabalhos informais. Isso vai impactar na nossa previdência daqui a um tempo, porque essas pessoas vão precisar se aposentar. Você falou agora que os jovens não estão contribuindo. Qual que é o cenário para o Brasil do ponto de vista da justiça previdenciária, sei lá, para daqui a 20, 30 anos? O que eu percebo é que, assim, com a reforma da Previdência, a gente atende uma média de 100, 120 pessoas por mês no escritório, né, previdenciário. O que eu percebo é que as pessoas se optaram muito por contribuir como MEI, que é um microempreendedor individual, tem algumas regras específicas para que eu possa estar incluso nesse sistema. O MEI, a contribuição é muito pequena, então é muito fácil eu pagar 60, 66 por mês, sabendo que eu vou ter direito a receber todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição,
porém o meu benefício vai ser salário mínimo. E isso vai impactar muito futuramente, porque as pessoas não têm essa consciência de que o pagamento como MEI me dá direito a todos os benefícios. Pensão por morte, salário maternidade, benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por idade, mulher 62, homem 65 anos, porém salário mínimo. Então isso realmente as pessoas não têm a consciência quanto é necessário você fazer um planejamento previdenciário. Por exemplo, eu vinha de um emprego que eu ganhava muito bem, eu tinha um salário muito alto. Aí fui demitido, tem algumas empresas que eu posso prestar serviço, vou manter praticamente o mesmo rendimento, mas vou me filiar ao MEI. Esse MEI vai prejudicar muito as contribuições que eu tinha feito antes, porque na média, né, dos salários para me aposentar, esse MEI ele vai ser contabilizado apenas para salário mínimo. Então é muito importante eu fazer uma guia de complemento, uma complementação através de uma GPS, para que esse valor seja utilizado também na minha aposentadoria, até mesmo por tempo de contribuição. Eu atendo muitas pessoas que acabam optando pelo MEI, que tinham salários altos, que no momento que vai se aposentar, vai ter que complementar esse período aqui que eu paguei no MEI. E não é barato. Porque você pensa, se eu pagar 20% do salário mínimo é R$ 242, menos os 66 que eu paguei do MEI, eu tenho que pagar a diferença com juros e correção. Então, no fim, a conta fica muito alta. Então, antes de fazer essa opção pelo MEI, é imprescindível entender a minha realidade, entender as contribuições que eu fiz até então, ver a possibilidade se eu posso me aposentar por tempo de contribuição ou não, ver a possibilidade se eu posso me aposentar com valor acima do salário mínimo, para aí sim, se eu falar, não, a minha vida é mínimo, não tenho que mudar, eu optar pelo MEI. Tempo de contribuição, qual é a outra possibilidade de aposentadoria? É assim, ó. Com a reforma da Previdência, nós tivemos 5 possíveis aposentadorias, tá? Todas, as 4 aqui, têm idade mínima. A única que não tem idade mínima, que eu ainda uso a regra da legislação anterior, é uma aposentadoria em que há a aplicação do pedágio de 50%. Para eu ter direito a essa aposentadoria aqui, em que não há idade mínima, eu preciso ter, na data da reforma, que é 13 de novembro de 2019, o homem 33, a mulher 28 anos de contribuição, contrário. Então assim, eu tinha 28 anos na data da reforma, eu vou me aposentar com qualquer idade, desde que eu pague os 30, que era a legislação anterior, e pague mais 50% do que faltava para 30 na data da reforma. É meio complicado de entender, mas vamos lá. Eu tinha 28 anos, faltavam 2. Eu tenho que pagar o 30 e pagar mais 50% desses 2. Então eu, mulher, vou me aposentar com 31 anos de contribuição com o fator previdenciário, que era um redutor que tinha na legislação anterior. Então essa aposentadoria muitas vezes não é benéfica. A outra aposentadoria, a aposentadoria por tempo de contribuição com pedágio de 100%. É a mesma regra que eu expliquei anteriormente, porém aqui, independe de quanto tempo eu tinha na data da reforma, eu tenho que pagar 100% do que faltava para eu me aposentar. Então, na data da reforma eu tinha 25, faltava 5 para 30, eu, mulher, vou me aposentar com 35 anos de contribuição, porém aqui tem uma idade mínima. Aposentadoria por idade, mulher 62 anos, homem 65. Aqui o tempo mínimo que eu tenho que pagar é 15 anos. Aposentadoria por pontos, em que a minha idade e meu tempo de contribuição tem que resultar numa pontuação específica, certo? E aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima. Eu tenho que ter 35, 30, como a regra anterior, porém 57 anos mulher, 62 anos homem. Quando a gente faz o planejamento previdenciário, eu entrego para o cliente essa visão. Eu falo para ele, olha, hoje você pode se aposentar, porque você tinha aí os 33 anos na data da reforma, porém seu benefício aqui vai ser 2.100. Se você esperar completar a idade X, daqui 3 anos, sua aposentadoria já vai para 5. Então é muito importante você enxergar essas possíveis aposentadorias, até porque eu falo muito para os clientes, olha, quando a gente paga, eu pago o carnê, é melhor receber. Sim. Agora, quando eu sou empregado, a contribuição, o desconto vai acontecer. Se eu pretendo continuar trabalhando, é melhor eu aposentar com um valor melhor, mesmo que futuramente, para que no futuro, quando eu não tenha mais essa renda, porque assim,
Muitas pessoas têm uma necessidade absurda, uma vontade, eu quero me aposentar. Mas aposenta com um valor menor e aí continua trabalhando. Quando tiver com 70, 80 anos, que é quando mais precisa, não tem mais essa segunda renda, que é o trabalho, e vai viver só da aposentadoria. Então eu tento mostrar para as pessoas que eu atendo a consciência desse planejamento previdenciário. Eu tenho que fazer de tudo para que o meu benefício seja o melhor possível. Ontem mesmo atendi um cliente, 51 anos, nós entramos com um pedido de aposentadoria judicial, porque ele teve um período que ele trabalhava com atividade insalubre, né? Nós conseguimos o reconhecimento, ele tem 51 anos, a aposentadoria dele seria R$ 1.600. Nossa. Ele ganha 4. Eu falei para ele, não vale a pena, não faz sentido, porque só o fator previdenciário dele diminuiu aí 50%. Eu falei, espera pelo menos você completar uns 55, 56 anos, que o fator previdenciário diminui e aí a sua aposentadoria fica melhor. Tá, a idade aqui é uma questão X. Eu tenho duas perguntas para você referente a isso. A gente está, por conta da evolução nas questões de saúde, melhora da qualidade de vida, a gente tem uma população que está envelhecendo. A pirâmide da faixa etária da população brasileira está mudando, né? Hoje você enxerga que nosso sistema previdenciário está preparado para acolher uma população que vai ficar cada vez mais velha, que vai depender cada vez mais da nossa previdência? É uma pergunta. Minha segunda pergunta é, quem está começando a vida, começando a trabalhar agora, seja com carteira assinada, seja como autônomo, como você citou aqui. Você falou algumas vezes de planejamento previdenciário. Eu que sou um jovem de 18, de 20, de 25 anos, o que é que eu tenho que fazer para que quando eu me aposente eu esteja tranquilo nesse sentido? A primeira pergunta, né, sobre o sistema estar preparado para a população mais idosa que está chegando, né? A gente realmente aumentou um pouquinho a expectativa de sobrevida do brasileiro, né, até pela realidade que nós temos, né? Porém, a natalidade está muito pequena, né? Então, eu tenho um, estou com outro aqui, mas as pessoas estão tendo muito menos filhos, né? Então, o sistema de entrar no mercado de trabalho vai ser menor, certo? Nós temos alguns países que estão aí pagando para que as pessoas tenham filhos, para que tenham realmente mão de obra, e essa mão de obra faça as contribuições para nós, como eu disse no início, para poder se aposentar futuramente. Essa conta muitas vezes não fecha, né? Porém, quando a gente fala de sistema previdenciário, o sistema previdenciário ele não é só garantido, pago por nós trabalhadores. Existem outras formas de contribuição. Os empresários pagam contribuição previdenciária, loterias pagam contribuição previdenciária. Quando eu faço uma obra, essa obra tem contribuição previdenciária. Então, assim, eu acredito que se houver alguma problemática nesse sistema, matematicamente falando, irão aumentar as contribuições previdenciárias de outros setores para que realmente a previdência não seja prejudicada, como já existe hoje. A minha contribuição que eu pago na GFIP como empresária não é a única, né? Eu pago como CNPJ, eu pago... Você tem vários locais que há contribuição para a previdência, tá? Já em relação à pessoa que está começando hoje, é impressionante, né? A gente vem de uma sociedade em que as pessoas queriam se aposentar com 30 anos e 35 anos. Quando eu atendo a pessoa, como ontem falei pro rapaz, olha, você vai se aposentar com R$1.600, você é louca, não sei o que, mas você só tem 51 anos. Ele, mas olha o tanto que eu já trabalhei. Mas um homem de 51 anos é muito jovem. Então, ainda há nos filhos dessas pessoas aquela coisa, a previdência não vale a pena. E agora nós temos vários gurus da internet, né? Se você colocar um valor na conta, no XPTO e investir o dinheiro e tal, eu acredito nisso também. A gente tem que sempre pensar no plano B, né? Você não pode pensar na sua vida futura, com uma idade maior, só em previdência social. Eu acredito que não. Porém, o pagar a previdência hoje, com 18, 20, 30, 40 anos, é imprescindível. Porque mesmo que eu pague um carnê com uma GPS, que o mínimo é 20% do salário mínimo, dá R$242 por aí, ou até mesmo que eu pague o MEI com R$66, eu estou garantindo não só a minha vida, se eu ficar doente, se eu cair no trabalho, se de repente eu vier a faltar, os meus filhos menores recebem uma pensão por morte.
Eu acho que isso é o mínimo. A gente pensar, o salário mínimo hoje não paga nada, mas já é alguma coisa. É um seguro. Quantas vezes você vai num banco fazer um seguro particular? O seguro é tão caro. Esses dias mesmo eu vi quanto que era um seguro de vida. O seguro de vida para meus familiares receber 100 mil por mês, eu tinha que pagar quase 400, 300 por mês. Não, 100 mil no final, né, como prêmio, se eu viesse a faltar, eu tinha que pagar 300 por mês. Se eu pago 242, que é o mínimo, a minha família vai receber um salário mínimo. Meu marido até o último dia da vida, se ele tiver mais de 44 anos, e meu filho até os 21 anos. Então, assim, eu acho que é um sistema que talvez as pessoas falem, não vale a pena, mas eu acho que tem que entender que um mínimo você já vai ter garantido, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, né? O dia de amanhã a gente não sabe. Às vezes eu falo para os clientes, esse salário mínimo é um condomínio, é um convênio, é algo que vai complementar a sua renda, né? E só para, rapidamente, o que é o planejamento financeiro? Você consegue explicar para a gente, para as pessoas conseguirem planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, só para as pessoas conseguirem visualizar o que é exatamente. Porque assim, o meu INSS, que é um aplicativo do INSS, você consegue fazer uma simulação do seu tempo de contribuição. As pessoas acham que aquilo é o melhor dos mundos, o que eu vou me aposentar está ali. Não é. O meu INSS, ele tem um documento chamado Extrato Previdenciário, que é o CNIS. Ali estão todas as contribuições que nós fizemos na vida toda, né, em relação à Previdência Social. Desde o meu primeiro emprego, se eu paguei carnê, tá tudo ali. Quando eu faço esse planejamento previdenciário, eu pego esse documento, que é o CNIS, né, o Extrato Previdenciário, que está no sistema, e incluo todas as informações que essa pessoa tem. Por exemplo, ali não tem uma data de demissão naquele documento, ali não está me falando se eu trabalhei uma atividade especial, exposta a agentes nocivos, que aumenta a minha aposentadoria. Ali eu não estou conseguindo enxergar se os meus salários foram pagos correto, porque, por exemplo, pode ter aumentado o salário mínimo e eu não paguei o valor maior, eu continuei o valor menor, aquele período não vai ser contabilizado. Então, o planejamento previdenciário é eu te mostrar e falar, olha, a sua vida previdenciária é essa. Você pagou como MEI um período, esse MEI é só salário mínimo, você vai precisar complementar esse MEI. Ou olha, aqui nesse período você pagou abaixo do salário mínimo, a gente vai ter que fazer uma complementação para que seja considerado. Olha, você tem tempo especial porque você era frentista, você era médico, você era enfermeiro, você estava exposto a agente nocivo, aqui vai aumentar 40% do seu tempo de contribuição. Então assim, eu mostro para a pessoa de forma completa, não só o que está naquela simulação lá do meu INSS, qual é a realidade dela, se vale a pena aumentar ou não. Às vezes eu faço um planejamento a longo prazo, olha, em 2033 você vai se aposentar com 4 mil. Mas eu queria aumentar um pouquinho, então tá, quanto que você quer pagar por mês? Eu quero aumentar, eu quero pagar agora R$500, R$600, quanto que vai alterar no final lá em 2033? Então a gente consegue matematicamente mostrar para a pessoa essas 5 aposentadorias, né? E previamente o que precisa ser arrumado aí no que você fez até então nas suas contribuições previdenciárias. É complexo, você explicou, falou bastante aqui, muita informação, mas para quem quer saber um pouco mais, para quem está interessado, passa os seus contatos para o pessoal que acompanha o EDD poder achar a Marina e ver como está a vida previdenciária dela. Nosso escritório, nós temos o site www.rochemouta.com.br. Nós temos o nosso Instagram, que é @rochemouta, e tem o meu Instagram também, que é @advogadaMarinaMouta. Convido a todos para nos seguirem nas redes sociais e também para irem até o nosso site. Toda segunda-feira eu posto vídeos curtos no nosso canal do YouTube, @rochemouta, falando sobre o direito previdenciário. Esses vídeos a gente hoje tem mais de 2.500 seguidores, né? Seguidores não, inscritos no nosso canal. Para um escritório de advocacia, isso é muito. A gente olha assim, os escritórios que tem por aí, grandes, não tem esse número de inscritos. Então, realmente, eu tento de forma mais simplificada, porque advogado gosta de falar bonito, né? Eu tento falar o mais simples possível para que a pessoa possa entender sobre o direito previdenciário. E aí você tira a dúvida dos inscritos? Sim, no nosso canal do YouTube eu recebo perguntas, a gente acaba respondendo. No meu Instagram mesmo, @advogadaMarinaMouta, eu acabo respondendo também as perguntas, né? A gente acaba atendendo o Brasil inteiro com as redes sociais aí, né? Agora fica mais fácil, os canais estão abertos aí para todo mundo. Marina, obrigado pela gentileza. Obrigada, é um prazer estar aqui, viu? Precisando. Você vai voltar com certeza em outras oportunidades, porque é um tema amplo e que as pessoas ainda têm bastante dúvidas sobre isso. Eu agradeço demais a sua presença aqui
E para vocês que acompanharam mais esse Economia Dia a Dia, eu quero agradecer a gentileza, eu quero agradecer a paciência. Muito obrigado por estar com a gente aqui ao longo desse ano de retorno do Economia Dia a Dia. Convido vocês a assistirem os nossos outros programas. Nós temos uma playlist completa com vários convidados falando sobre os mais diversos assuntos ligados à economia e a temas que impactam diretamente a sua, a minha, a nossa vida. Eu agradeço. Convido você a curtir, compartilhar, comentar, mandem suas dúvidas para mim, para a Marina. A gente está aqui à disposição para esclarecer e para ajudar. Muito obrigado e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.